gente muda. O mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O mundo muda, a gente muda. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente. E hoje nós vamos receber o consultor econômico Rodolfo Amaral. Rodolfo, é um prazer enorme poder estar recebendo você aqui em nosso programa. Por favor, vamos sentar e bater aquele papo agradável. Rodolfo, você tem uma atuação já de longa data, como jornalista, como empresário, como consultor, né, na nossa região. E a área econômica é uma das áreas que você tem nos blindado, né, com o seu conhecimento ao longo desses anos todos aqui, inclusive em outros programas da nossa TV regional aqui. E eu gostaria muito de estar agradecendo aí o convite, né, e de você ter colaborado em participar do nosso programa. Bom, Nelson, a satisfação é toda minha, né, de ter essa oportunidade de poder vir aqui no seu programa, discutir assuntos de interesse regional, nacional, enfim, assuntos de relevância econômica em especial, que é a área em que a gente atua há mais de 30 anos. Aliás, a gente já se conhece desde esta época, da época em que eu atuava como editor de economia do jornal A Tribuna, e é uma satisfação muito grande poder rever e poder participar do teu programa. Imagina, a satisfação é minha. Rodolfo, nós enfrentamos atualmente uma situação diferenciada, né? Nós já tivemos momentos difíceis internacionalmente e mesmo aqui em nosso país em relação a essa interdependência internacional que é a questão econômica. E como esse programa ele é calcado no conceito do desenvolvimento sustentável, um dos pilares desse conceito é a questão financeira, né? Que é uma questão fundamental na vida das famílias, né? Do trabalhador, porque a gente depende dessa questão para a sobrevivência dentro do nosso sistema. E eu gostaria que você abordasse como você está vendo essa questão internacional, o momento econômico hoje no mundo, fazendo uma interface aí com a nossa situação dentro do cenário nacional. Nelson, veja bem, a gente percebe que nós aqui no Brasil, trazendo desde a década de 50 para cá, num determinado momento nós fizemos uma opção aí no país até para tentar buscar e avançar no processo industrial. Avançamos, não tanto quanto os países de primeiro mundo, mas sustentamos de uma maneira bastante expressiva a nossa economia na área industrial. Ao longo dos anos, das últimas décadas, últimas duas décadas principalmente, a gente começou a perceber um esvaziamento do nosso processo industrial, que os técnicos chamam aí de desindustrialização. E, nesse mesmo período, avançou exatamente o agronegócio, né? Ou seja, nós hoje nos tornamos grandes exportadores aí de produtos primários. E temos, por exemplo, como o maior importador dos nossos produtos, hoje nosso maior mercado é a China. 20% das exportações brasileiras do ano passado foram para a China, que, embora tenha crescido no ano passado só aí algo em torno de 6,9%, quer dizer, um crescimento expressivo, mas em termos chinês, para quem estava na razão de 2 dígitos, caiu para 6,9%. Isso causou um impacto no mundo, na economia mundial, de um modo geral. Aqui, no nosso caso, já nos atingiu, tá? No primeiro momento, no processo siderúrgico, aqui no caso da Usiminas em Cubatão, não só pelo fato da China também ser o maior produtor de aço, mas eles também, ao mesmo tempo, são o maior consumidores. E retraindo o seu consumo, evidentemente, abalaram o nosso mercado. A mesma coisa aconteceu no consumo aí de minérios de ferro. Mais uma vez, a China é preponderante. Nós aqui no Brasil temos a Vale, que inclusive também em Cubatão. E o terceiro momento foi essa queda aí, seguida aí nos últimos 12 meses do preço do barril de petróleo, que chegou há 2 anos atrás a bater 150, depois caiu para $100 o barril, e nós estamos chegando hoje a $30 o barril, com a tendência de chegar até a 20, também com impacto no pré-sal, que nos últimos 8 anos não se falou em outra coisa no Brasil a não ser no pré-sal, a expectativa, a Bacia de Santos,
criou-se grande expectativa aqui na nossa região e que acabou se frustrando. E, mais uma vez, representando o nosso mercado de trabalho. Nós temos que lembrar que nós temos a refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, que representa do refino brasileiro 9% e do refino feito no estado de São Paulo 19%. Tudo isso está envolvendo um mercado de trabalho expressivo em nossa região. E, evidentemente, encolhendo esse mercado de trabalho, os reflexos recaem sobre as famílias e, por consequência, sobre o consumo em geral, nos trazendo a esse momento crítico, delicado, que nós precisamos buscar alguma alternativa. Nós recebemos aqui no programa Cidadania o gestor do Consulado de Portugal, o senhor José Augusto, que naquela ocasião ele discorreu sobre o momento econômico e político de Portugal. E dentro dessas informações que ele nos passou, a gente tem verificado que Portugal, apesar de ter passado por um momento difícil, como outros países na Europa, ele está em franco crescimento. E esse franco crescimento estava ligado à política de Portugal. E a gente sabe que política e economia, elas caminham juntas, né? E no Brasil, a gente tem visto a dificuldade dos empresários nacionais e internacionais apostarem no nosso país em função dessa incerteza política. Como é que você vê a questão da gestão pública versus a economia, a produção, a produtividade, os investimentos, de uma forma geral? Nós passamos, mais uma vez, um período longo aí, do militarismo, de 64 a praticamente 86, desaprendemos até uma discussão política mais ampla. Depois, em 88, retomamos aí com a Constituição, certo, o regime democrático, elegemos um primeiro presidente da República, que foi o Collor, tivemos uma frustração, chegamos naquela época, no início da década de 90, tem uma inflação de 3.000%, né? Hoje a gente fala em 10%, fica assustado, tivemos 80% ao mês. E esse processo ele teve que se reconstruir, o processo político e econômico ao mesmo tempo. Então, nós, do ponto de vista, embora a gente fale que a Constituição completou agora, recentemente completou seus 26 anos, 27 anos, a gente está, na verdade, amadurecendo as instituições democráticas. Avançamos em muitas coisas. Agora, eu tenho um certo cuidado de fazer comparações do Brasil com outros países, principalmente quando esses países são de menor dimensão, tá? E com outro tipo de colonização, tá? E de comportamento não só cultural, mas até mesmo de base intelectual. O Brasil é um país cheio de contrastes, tá? Quando a gente fala da região sudeste e compara a região sudeste com as desigualdades que tem em todas as demais regiões, é uma coisa muito crônica e preocupante, que levou com que a administração pública fizesse, dentro até da própria Constituição, aquela lei orgânica de assistência social, que só o ano passado, entre seguro-desemprego, renda mínima, a assistência ao idoso, tá, e assistência ao deficiente, exigiu 105 bilhões de recursos do Tesouro Nacional. Então, são demandas sociais muito grandes por uma arrecadação pequena, que ela está sustentada no poder aquisitivo da população, um PIB que ainda é modesto em relação às grandes potências. Nós temos hoje um PIB de 5,5 trilhões de reais, parece expressivo internamente, mas não dá para comparar com um PIB chinês ou um PIB americano, tá? Então, essas dificuldades fazem com que o debate fique acirrado, mas fica um debate meio que sem rumo, um debate mais de paixões, certo, do que um debate mais consistente. Eu nasci na época, praticamente, lá de Juscelino, tá? E qual foi a grande marca do Juscelino Kubitschek na década de 60? Foi exatamente aquele famoso plano 50 anos em 5. É exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos hoje encontrar um caminho, tá, no máximo em 5 anos, que nos dê essa sustentação para os próximos 50. Com uma dificuldade muito maior,
porque o avanço da tecnologia, a rapidez dessa tecnologia, a gente não sabe como estaremos fazendo televisão, por exemplo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? De que modos e com que mecanismo, com que ferramentas nós faremos isso. Então, essas mudanças radicais, tá, e com agilidade estão nos confundindo, porque nós ainda somos muito primários dentro desse processo. Entendo. Mas, sem dúvida alguma, acredito que você concorde no sentido de que, mesmo usando exemplos internacionais, o foco da minha colocação seria no sentido de que a política influencia na gestão pública. E a gente tem visto aí ao longo do tempo no país a falta de técnicos nos seus lugares certos, né? Cada técnico, se você tem um secretário de obras, você tem um engenheiro, mas essa mistura toda que é feita aqui, porque se você não implementa uma política e não coloca quadros técnicos adequados à gestão dessa política que você quer desenvolver para o país, você não consegue de fato levar. E política, que eu digo, é política para 30 anos, né? Um projeto educacional para 30 anos, um projeto para desenvolvimento econômico para 30 anos. Esse tipo de planejamento a gente não encontra aqui profissionalmente no cenário nacional por influência política inadequada, né? Falta de visão política e de planejamento. Você não vê dessa forma? Eu vejo, e enquanto você falava, você me fez lembrar de um livro escrito pelo sociólogo Hélio Jaguaribe, Brasil 2000 para um Pacto Social. Ele falava mais ou menos dentro dessa direção que você falou. E eu percebo isso, e eu comento muito isso. Nós, primeiro, num determinado momento, por determinados interesses, nós partidarizamos a inteligência. Nós temos bons técnicos, bons profissionais, mas esses profissionais aqui são do partido A, esses outros talentos são do partido B, e os talentos não se juntam para pensar no país. Alguns partidos políticos que ascenderam ao poder acabaram com raízes essenciais que nós tínhamos de grande valia na construção do conhecimento do nosso país. Eu diria que a UIPEA era um instituto desse. Quem vê o IPEA, pessoas, certo, intelectuais que passaram por esse Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é um órgão do governo federal, hoje está esvaziado. Hoje parece mais uma subsede do PT do que um instituto com as funções para a qual foi criado. No estado de São Paulo, nós esvaziamos a Fundação SEAD, que era um sistema de análise de dados que tinha a missão de fomentar, de dar diretrizes para os governantes. O próprio DIEESE. O DIEESE, na área sindical. Então, esses organismos, eles acabaram muito mais preocupados em partidarizar do que construir alguma coisa conjunta. E, paralelamente a isso, pasmem, as nossas universidades parece que dormiram em berço esplêndido. Sejam elas públicas e privadas, elas hoje não, infelizmente, com raras e honrosas exceções, são raras as pesquisas que a gente vê aí com profundidade e que, de fato, são benéficas à sociedade, principalmente na área de medicina tem alguma coisa muito boa ainda, alguns institutos fortes dentro dessa área, mas no restante o que a gente vê, na verdade, foi que a universidade se fechou em copas, tá? Para que se tenha uma ideia, as universidades paulistas, muitos brasileiros e paulistanos e paulistas não sabem disso, as universidades paulistas, USP, Unesp, Unicamp, mais o Paulo A. Souza junta, custam a população do estado de São Paulo 12 bilhões de reais por ano. Esse orçamento dessas universidades é maior do que o orçamento de 11 estados da federação. Certo? E ainda assim, quem está na reitoria dessas universidades diz que os recursos são exíguos para as suas funções. Então, a gente fica preocupado com isso. Não que a gente seja contra o ensino superior, muito pelo contrário, a gente quer que ele expanda. Mas as desigualdades são tamanhas que a gente fica preocupado. Mas, Rodolfo, a gente vai continuar esse assunto importante. Eu vou pedir um break, a gente volta já. Em um minutinho, a gente volta já. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados.
Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. EVCom, sempre com você. Corta. Rodolfo, nós temos um quadro no programa chamado Os Olhos do Dono. É da empresa Realidade Tributária, que eu gostaria de mostrar para os nossos telespectadores, que é dentro daquele conceito de que toda empresa cresce sob os olhos do dono. Então eu queria fazer uma entrega a você da revista Realidade Tributária, para que você possa apreciar, tenho certeza que você vai gostar, é dentro da sua área de trabalho, e aí tem informações importantes. Inclusive saiu uma matéria sobre o programa Cidadania e Meio Ambiente nessa revista, que vai para todo o estado de São Paulo e outros lugares do Brasil. Bom, eu te agradeço e vou ler com muita atenção. Eu acho que é um tema, de fato, pungente, inclusive no momento. Sem dúvida. Olá, estamos aqui de volta com o quadro Os Olhos do Dono. A gente recebeu aqui, há pouco tempo, o diretor da Realidade Tributária, José Luiz. Então, para começar, José, eu gostaria que você comentasse com a gente, é preciso pagar mensalidade o empresário que quer participar da tributária? Fabíola, veja bem, a empresa convidada ela é isenta de mensalidade, portanto não tem manutenção mensal. A única coisa que a empresa paga é uma taxa de registro para se cadastrar, mas essa taxa é a cada 2 anos. Mas eu deixo bem claro para todos, como a tributária criou o sistema cooperativo, tudo que se paga para a tributária é devolvido em serviço. Por isso que esse site que você comentou, ele é feito a custo zero, justamente para tentar devolver o que ele pagou com o registro. Então, não tem mensalidade, apenas uma taxa de registro. Muito joia, né? Quer dizer, o empresário não tem que pagar nada por mês para a tributária e de volta ele tem um monte de serviços, né, José Luiz? Tem apenas essa taxa, que é coisa de a cada 2 anos. Somente, né? Essa taxa. Além desse site, que é custo zero, a tributária também criou vários cursos, curso de oratória, curso de liderança e curso de vendas, que normalmente são feitas agendas por ano todo e a empresa, o convidado fica sabendo as datas dos cursos, é só fazer a matrícula, vamos dizer assim, né? Que também é a custo zero. Tá, joia. Então, muito obrigada. Acesse o site osolhosdodono.com.br e tenha acesso a todas essas informações. Até a próxima! A gente falava aí dos problemas nacionais, internacionais. Vamos agora fazer uma radiografia da Baixada Santista, melhor dizendo, da região metropolitana, dos 9 municípios da nossa região. Que, além dos problemas ambientais que a gente está tendo, e graves ultimamente, nós temos uma situação econômica também sensível, né? É lógico, não podia ser diferente dentro do cenário nacional. Como é que você está vendo a nossa região, a relação emprego, desemprego, os números da nossa região, o crescimento, se está ocorrendo, se não está, se está estagnado? Qual é a sua visão sobre a região metropolitana? Esse é um assunto importante, porque quando a gente fala, por exemplo, em âmbito nacional que o PIB vai cair 3%, a ideia que as pessoas têm é que esses 3% seriam uniforme em todo o país. E não é bem assim. Se fosse cair 3% aqui o PIB da Baixada Santista, que é algo em torno de 60 bilhões, tá? Eu não estaria tão preocupado assim, porque os números seriam perfeitamente suportáveis. Em algumas localidades, e nós nos enquadramos nessa modalidade, a tendência do encolhimento do produto interno, tá, vai ser maior. E nós já estamos sentindo isso. Por quê? Por exemplo, porque as áreas que estão encolhendo, principalmente no mercado chinês de perspectiva, elas refletem diretamente na nossa região.
o que faz com que a tendência do nosso PIB cair em um patamar bem maior do que o nível nacional. E só para você ter uma ideia, os números de 2015 ainda não saíram, mas em 2014, na comparação com 2013, tá, o valor adicionado do ICMS, que você conhece bem, porque é da sua área da Fazenda Estadual, o que é o valor adicionado para o telespectador entender? Eu comprei uma camisa por 50, vendi por 75, então eu adicionei 25. Certo? Então, é a soma da diferença entre o valor de entrada e saída de mercadoria de produto de um município. O de Santos, de 2014 em relação a 2013, caiu 2 bilhões de reais. E o valor adicionado de Santos é da ordem de 10 bilhões de reais. Ou seja, quando eu falo 2 bilhões, Santos caiu de uma vez só, de um ano para o outro, 20%. E isso, evidentemente, reflete no mercado de trabalho, encolhe o mercado de trabalho, as oportunidades. A gente fala também do número de desemprego, eu chamo a atenção por uma outra preocupação que tenho, comento sempre sobre isso, que as pessoas às vezes se esquecem o seguinte, em cada faixa de idade, nós aqui no Brasil, nós temos 202 milhões de brasileiros, mas eles estão divididos em faixas etárias, e elas são praticamente equivalentes na ordem de 3 milhões de brasileiros em cada faixa etária, às vezes um pouco mais, um pouco menos. O que significa dizer que entre 18 e 24 anos, nós temos aí um universo, um espaço de 6 anos, vezes 3 milhões, nós temos 18 milhões de brasileiros na faixa de 18 a 24 anos, que o mercado de trabalho só absorve 20%. Ou seja, então desses 18 milhões de brasileiros, nós temos quase 15 milhões de brasileiros que ainda estão esperando uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Eles não estão desempregados no conceito formal, mas eles estarão brevemente disputando uma vaga no mercado de trabalho, o que afunila ainda mais e faz com que as filas fiquem cada vez maiores. Eu acho que essa é uma preocupação, eu acho que as autoridades, os organismos públicos, inclusive regionais, deveriam começar a perceber a mudança de hábito. Eu diria que hoje, de 30% a 40% das pessoas que saem regularmente de casa para ir ao local de trabalho, cumprir uma jornada de 8 horas, receber o vale-refeição e comer no restaurante da esquina, de 30% a 40% poderia estar fazendo trabalho hoje em casa com as tecnologias que nós já temos disponíveis. Teria maior qualidade de vida, se fosse mulher e fosse gestante ou tivesse tido um filho recente, não precisa de creche, porque poderia cuidar bem do filho em casa. Nós teríamos condição de reduzir a jornada de trabalho em 2 ou 3 horas, com melhor qualidade de vida, para que as pessoas aproveitassem numa academia, numa caminhada, coisas desse tipo, e dessem uma maior dimensão ao mercado de trabalho. Eu acho que essas discussões que precisam ser feitas. Quando a gente fala em reforma de Previdência, a gente não pode ficar achando que a geração que vem aqui, que está chegando, vai ser a geração dos mesmos moldes do que foi a nossa. Sim. Então, é esse caminho que a gente chama que na iniciativa privada a gente chama aí de inteligência empresarial, é isso que falta para a atividade pública, que falta para nós aqui. Eu acho que na Baixada Santista nós temos um organismo que poderia estar atuando como isso, que é a Agência Metropolitana, essa história de que ela é um braço de executor do poder público. O poder público não precisa da AGEM para executar nada, ela precisa da AGEM como organismo de inteligência. A AGEM precisa ser para a Baixada Santista o que o IPEA, como eu acabei de falar há pouco, foi um dia para o Brasil. Nós precisamos nos conhecer melhor, cada uma das regiões, das cidades da região. Nós temos problemas sérios, nós temos limitações de espaço territorial, as pessoas não sabem, mas nós, aqui na Baixada Santista, representamos 0,95% do território do estado de São Paulo, mas temos 4% da população. Ou seja, nós já multiplicamos nossa ocupação do nosso espaço por 4. E isso mexe com a qualidade de vida, isso mexe com o trânsito na cidade, mexe com a poluição, mexe com a fila na padaria, com a fila no supermercado, enfim. Tá? Que é, até pelo programa que nós estamos, de uma grande discussão de ocupação do solo, qualidade de vida, questão sustentável, passa por tudo isso. E nós precisamos
discutir isso com mais profundidade. Eu acho inconcebível que nós tenhamos aqui 7 universidades, Sem tá? dúvida. Reunindo mais de 50 mil alunos, e essas questões, certo, podem até estar eventualmente ou pontualmente sendo discutidas em sala de aula, mas ela precisa sair da sala de aula, ela precisa para uma discussão maior, nós precisamos buscar caminhos, tá? Porque o mundo em si ele é concorrente, as cidades concorrem entre si, as regiões concorrem entre si, e você há de convir que nós estamos já um pouco cansados de sempre ficar falando o seguinte: olha, a região de Campinas cresceu mais do que a Baixada, a região de São José dos Campos, a região de Ribeirão Preto. Mas cresceu por quê? Será que eles ficaram no nosso comodismo? Será que eles se reuniram, discutiram melhor, fizeram perspectivas, fizeram o seu plano de negócios, né? Como a gente chama na iniciativa privada? Então, essas questões eu acho que chegou a hora, tá? E eu te agradeço mais uma vez de poder estar aqui no teu programa discutindo essas questões, porque é isso que a gente precisa transmitir para as pessoas que estão em casa, certo? Para que comece a provocar o vereador em que votou, o prefeito em que votou, o deputado em que votou, para que esses assuntos sejam discutidos com mais profundidade. Porque não se trata só do nosso bem-estar. As pessoas que estão nos assistindo, muitas delas têm filhos, têm crianças que daqui a 10, 15, 20 anos precisam de ter um destino, uma economia Exatamente. mais sólida, uma cidade mais sólida, um futuro, para depois a gente não ficar se lamentando: oh, meu filho se formou, mas teve que estudar, teve que trabalhar na capital, e muitos hoje, eu escuto muitos pais falando, e lamento isso: olha, meu filho, eu estou me esforçando porque ele vai para o Canadá, certo? Outro vai para outro país da Europa ou para os Estados Unidos. Quer dizer, a gente tem que criar condições das pessoas ficarem aqui mais próximas e aqui progredir. E ir para o Canadá, ou ir para a Europa, ou ir para os Estados Unidos a passeio, talvez fosse melhor. Eu acho que a mudança da cultura é necessária, importante, e já se faz tempo que a gente precisa de tudo isso. Eu me lembro da declaração da Margaret Thatcher, quando ela disse que não existe dinheiro público. O que existe é dinheiro da mesa do trabalhador, né? Esse conceito de dinheiro público, às vezes, afasta um pouco as pessoas. Eu acho que o que é público não tem a ver com ela mesma, né? Então, essa relação tem que ser mais próxima, os gestores públicos têm que ser mais conscientes, e a gente tem que aplicar num projeto de 20, 30 anos educacional para mudar uma cultura, porque senão a gente não vai crescer. A gente vê essas diferenças nas gestões públicas estaduais, municipais, e parece que ninguém se fala, né? A GEM poderia ser mais atuante, o CONDESB poderia ter um pouco mais de atuação na nossa região, no sentido de agregar, né? E o que você falou com muita propriedade, é isso que a gente espera dos gestores públicos, né? Eu costumo dizer assim, eu não quero ter um prefeito ou ter um governador que, ao invés de administrar minha cidade ou meu estado, administre o orçamento da cidade. São coisas diferentes. Certo? Um prefeito, por exemplo, ele não é eleito para administrar o orçamento da cidade. Ele é eleito para pensar no município por 10, 20, 30 anos. O orçamento é consequência, porque se ele pensar no desenvolvimento da cidade, o Sim. orçamento dele vai crescer por consequência, Com e ele certeza. vai conseguir atender as demandas com maior rapidez, com maior abrangência. Então, é essa mentalidade, é abrir esta mentalidade do gestor público nos 3 níveis de poder que nós precisamos fazer. Mas nós fazemos isso a partir do exercício do debate, a partir desse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui. Mas, Rodolfo, essa conversa não termina aqui. Eu queria agradecer a sua presença hoje aqui no programa e deixar as portas abertas do programa para você e convidá-lo para que em outras oportunidades você esteja junto com a gente, esclarecendo a opinião pública sobre essas questões tão importantes. Eu que te agradeço mais uma vez, Nelson, foi um prazer imenso poder estar aqui, e tenha certeza que assim que for conveniente, for convidado, eu estarei presente novamente, porque eu acho que é isso que contribui com o processo democrático, é a gente trocar ideias com as pessoas, com o telespectador, despertar consciências. Essa é a nossa função, não só como consultor econômico, mas como jornalista e, acima de tudo, como cidadão. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E você, telespectador da TV Com, na próxima quinta-feira, às 21 horas, estaremos aqui novamente com você. Um grande abraço e até breve. O mundo muda, a gente
gente muda. O mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O mundo muda, a gente muda.